Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas aí a mais uma Prosa com Bertaglia, cada vez mais fantástica, trazendo aqui pessoas do bem que estão inclinadas a compartilhar as suas experiências de vida, suas experiências profissionais e os conhecimentos que elas possuem. E hoje nós vamos conversar sobre a excelência logística no segmento de materiais para a construção. A logística tem sido uma atividade extremamente importante para alcançar a expectativa do cliente em todos os segmentos. E as cadeias voltadas para materiais de construção não estão fora desse contexto. A logística viabiliza a oferta do produto certo no local, na quantidade e também no tempo certo e nas melhores condições e que traga valor para o consumidor ou o cliente final. Mas como estrategicamente priorizar as iniciativas nesse mercado extremamente nervoso? Como buscar um equilíbrio entre a demanda e o consumo? Como se diferenciar em um mercado altamente competitivo? Que estoques priorizar? A quantidade de itens é enorme, o que aumenta a complexidade na cadeia de abastecimento. É um assunto fantástico para abordarmos aqui na Prosa com o Bertaglia. E eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o meu amigo Alexandre Califani. Grande Califani, meu amigo, que honra, que orgulho tê-lo presente aqui na Prosa com o Bertaglia. Seja bem-vindo, Califani. Ô, Bertaglia, é um prazer estar aqui, falar contigo e com a sua audiência, para falar e prosear, né? Vamos prosear bastante hoje. Que bacana, e pelo visto você tem um jeitão de quem gosta muito de prosear, meu amigo. Vamos entrar aí nesse contexto do mercado da construção civil, Califani, e conversar um pouquinho sobre o mercado. Vamos contextualizar, né? Falar um pouco sobre esse mercado aí, você que tem larga experiência nele. Eu fiz, depois dos meus 20 e poucos anos aí de indústria automobilística, eu estou há quase 10 anos aí no varejo da construção civil, né? Trabalho na CIC. Minhas responsabilidades lá são, eu cuido do abastecimento, da logística, dos CDs e do transporte, né? Então, a gente tem muitos desafios, né? E cada vez mais a gente coloca o cliente no centro das nossas decisões, né? E baseado nessa decisão de colocar o cliente é que a gente acabou implementando uma série de iniciativas aí que acaba nos diferenciando no mercado. Que bacana, Califani. E aí, hoje em dia, nós vivemos muito nesse mundo do varejo, conectado ao comércio eletrônico, e seguramente o mundo da construção civil, né, de materiais de construção, não é diferente. Seria talvez pertinente aí você falar um pouquinho dessa evolução, né, Califani? Então, Bertali, sabe que acho que a maioria de nós já fez alguma pequena reforma ou uma construção, né? E vem evoluindo muito isso, porque antigamente você, para comprar um piso, você tinha que ir até a loja, sentir, passar o dedo no piso, às vezes você trazia para casa para olhar. E com a evolução da internet, tanto que a gente criou, por exemplo, o nosso e-commerce em 2001, mas de 2001 a 2015, ele era quase flat. Com o crescimento do e-commerce, né, de 2015 para cá, a gente começou a ter saltos, algo assim que a gente começou, ao mesmo tempo que começou a vender materiais de decoração, a gente começou a vender piso, cimento, coisas que as pessoas precisavam na sua obra, ou uma certa urgência, ou porque a pessoa não tinha tempo, e esse crescimento começou a ser assim de 50%, 60%, 100% ao ano. Foi um crescimento que, inclusive, a gente
acabou trabalhando bastante a parte de produtividade e coloquei, eu sou oriundo da indústria automobilística, então eu tenho o Lean muito forte, né? Então, uma das implementações que a gente fez dentro da companhia foi a parte de produtividade, né? Então, na área de e-commerce, como ela era uma área antiga, ela estava desde 2001 e com pouca venda, em 2017, 18, a gente viu a necessidade de fazer uma reestruturação nessa área, justamente para esse crescimento que estavam vindo, né? E a gente conseguiu aportar uma melhoria de sistemas e uma melhoria de fundamentos do Lean, onde a gente conseguiu multiplicar a capacidade da área por 4 com o mesmo número de pessoas, né? Então, foi algo que a gente terminou ali em 2019, no início de 19, e que foi fundamental para a gente não travar nessa pandemia que nós tivemos, o início ali em 2020, onde antigamente o recorde da operação do e-commerce era sempre no Black Friday, né? No Black Friday onde tinha os picos, né? E em 2020 a gente começou a fazer um Black Friday por mês, né? Em março, abril, maio, foi uma coisa assim inacreditável. Justamente por quê? Porque as pessoas estavam em casa e nós estávamos preparados com todos os recursos e toda a logística para fazer essa entrega na casa do cliente e suprir toda a demanda que ele tinha. Olha só que fantástico. Califane, aí eu tenho uma curiosidade, principalmente pela perspectiva, pelo aspecto da logística, né? Ou seja, a partir do momento em que você tem essa demanda e essa busca, vamos chamar de busca por conveniência, onde as pessoas preferem ficar em casa, compra pelo mundo virtual, compra pela internet, mas logicamente existe aí um processo físico importante que é a sua responsabilidade, que é a parte logística. Como é que você enxerga isso? Em que afetou essa função, principalmente porque o pessoal quer agilidade e aquilo que nós falamos lá no começo, né? Ou seja, agilidade, preço, entrega na quantidade certa. Quer dizer, existe uma série de características que estão atreladas a esse mundo, né, o Califane? Sim, você pega praticamente todas as áreas da empresa, né? Porque você tem que ter uma boa negociação comercial, um aprovisionamento certo, na quantidade, no local certo, porque a gente tem 36 lojas espalhadas. Se você considera que a gente faz uma administração dos 400 mil itens, né? Porque para cada part number, para cada código, em cada loja ele tem uma característica diferente. Numa loja ele é um AA, numa outra loja ele é um C, numa outra loja é um B, e o nosso sistema ele tem essa inteligência para fazer o abastecimento por loja e por local de entrega. E até aí estava indo tudo bem, né? Mas com o advento do e-commerce, a gente tem uma demanda inesperada. Então, a gente teve que readequar o nosso sistema, toda a nossa parametrização, para conseguir atender o cliente na necessidade certa, falando de aprovisionamento e falando de transporte. A gente criou uma entrega em 5 horas que não existia, né, para atender as urgências do cliente. A gente faz muito transporte de material pesado. Criamos uma logística de entrega em 24 horas de material pesado, que às vezes quem nunca se deparou igual o pedreiro sempre fala: acabou o cimento, acabou a argamassa. Então a gente tem essa entrega em 24 horas também de material pesado. Então a gente teve que trabalhar todas as pontas, né? Uma agilidade dentro dos CDs, um aprovisionamento mais correto e adequado a essa nova realidade e a parte de transporte para entregar com uma excelência para o nosso cliente.
Ah, que bacana. E diz uma coisa para mim, Califânio, pela perspectiva da cadeia de valor, né? Uma visão holística, porque uma coisa é o consumidor, o cliente tem interesse, você tem os seus estoques ou os seus provisionamentos. Como é que fica? E você falou aí da quantidade de SKUs, né? Stock Keeping Units, a quantidade de part numbers e tudo mais que você tem dentro da empresa, que é cerca de 400 mil. É um bocado de item que você tem. Como é que fica o Califane, o inbound disso, a relação com o fornecedor? É um relacionamento colaborativo, logicamente, você deve classificar os seus fornecedores aí por grau de importância, os mais estratégicos e os menos estratégicos também, estou correto? Exatamente, exatamente isso que a gente faz. A gente tem essa classificação. Tem alguns fornecedores que eles enxergam o nosso estoque, então fica muito mais fácil para fazer o aprovisionamento, né? E a gente tem tanto o aprovisionamento dos CDs quanto o aprovisionamento das lojas. Alguns fornecedores que são grandes e têm a sua malha logística, ele prefere entregar diretamente nas lojas e nos CDs. Alguns outros fornecedores preferem entregar no nosso CD, tanto do Rio quanto de São Paulo, e a gente faz um cross-dock para as lojas, né? Então, a gente tem toda uma logística que de manhã os fornecedores fazem a entrega, tem tudo agendado hora a hora, até por volta do meio-dia, 1 hora. Quando o meu turno vira, já entram outras pessoas separando esse material recebido por loja e à noite a gente já faz essa expedição de todo o material que chegou para as lojas, né? Então a gente faz esse abastecimento, bem dizendo, no mesmo dia. Ah, interessante isso, até porque eu estava aqui pensando em te perguntar, ou a gente explorar um pouco lá de modelos de negócios, né? E você já falou de algumas características, principalmente do cross-docking, né? Fala um pouco do cross-docking para a gente, como é que você faz o Califane, e se você consegue fazer isso em todos os seus centros de distribuição? Consigo fazer em todos os centros de distribuição. A gente tem uma área apropriada para isso. Antigamente, a gente recebia tudo em São Paulo e transportava daqui para as lojas de São Paulo e para as lojas do Rio. Depois, para melhorar toda a nossa cadeia de fornecimento, a gente abriu um cross-dock no Rio de Janeiro e a grande parte dos nossos clientes, eles usam o cross-dock, eles preferem, dos nossos fornecedores, eles preferem usar o cross-dock porque isso facilita enormemente a logística deles, né? Porque eles entregam basicamente em 2 pontos e depois desses 2 pontos eu acabo distribuindo em gaiolas. A gente coloca todos os produtos em gaiolas porque a gente consegue fazer o empilhamento e ocupar o máximo dentro do caminhão, né? E a gente faz toda essa distribuição do que chega, a gente coloca nas gaiolas e faz a expedição à noite. Esse caminhão, ele sai do CD, viaja à noite e entrega no outro dia nas lojas. É interessante, até porque quando você fala que nesse momento aqui, em função da escalada, né, principalmente do comércio eletrônico, e você precisa de agilidade, o cross-docking ou a utilização do modelo cross-docking dentro de supply chain logística, ele cai como uma luva, né, o Califane? Ele dá uma acelerada nessa reposição, né? Porque muitas vezes você tem aquela demanda normal de loja, mas o e-commerce, você pode comprar pelo e-commerce e retirar em qualquer loja. Qualquer loja da CIC você consegue fazer essa retirada. Então, a gente tem essa inteligência dentro do sistema que coloca todas as lojas que têm este estoque aberto, a pessoa escolhe a loja, esse material já é reservado. Uma vez que ele já é reservado e o cliente fez a compra desse material, já dispara uma ordem para o meu fornecedor, sempre na madrugada, né, que a gente faz toda essa rodada do MRP, e já coloca todos os pedidos para o fornecedor, que, dependendo do lead time dele, ele acaba entregando uma vez por semana, 2 vezes por semana, todos os dias, depende do volume do material.
Olha que bacana. Aí você já trouxe, inclusive, um outro modelo de negócio, né? Ou seja, eu posso comprar onde eu quiser, né? E retirar também onde eu quiser, em função da região geográfica ou coisa parecida. Califane, meu amigo, nós estamos aqui, por incrível que pareça, o tempo voou nesse primeiro tempo. Nós estamos aqui encerrando essa primeira parte da nossa conversa, do nosso primeiro tópico, e eu gostaria, o Califano, de explorar contigo uma outra parte no segundo tópico, inclusive ouvir de você dicas, porque dicas são importantes aqui na Prosa com Bertaglia, mas isso nós vamos fazer isso no segundo tempo. Vamos lá? Tudo bem? Bom, vamos embora. Oi, Califane, meu amigo, essa prosa está fantástica, muito bacana. Você tá aí trazendo uma contribuição muito legal para as pessoas que acompanham aqui o nosso canal. E é interessante, o Califane, porque nós temos pessoas que, inclusive, pedem os temas para nós conversarmos aqui sobre eles. Já são várias pessoas fazendo a solicitação. Tem professores que baixam os vídeos, baixam as prosas e passam para os alunos, né? Interessante isso, eu fico muito feliz e mais feliz ainda com as pessoas do bem que vêm aqui contribuir com conhecimento e experiência, assim como você. Califane, eu queria explorar agora o lado do planejamento, o lado da demanda, porque como você vinha narrando que você trabalhava muito mais com o físico e de repente teve toda essa parte do comércio eletrônico, logicamente você tem aí uma dificuldade grande na demanda, né, Califane? É uma dificuldade grande no planejamento. Como é que você faz esse planejamento? Eu acho que é importante abordar esse tema também, né? É um ponto interessante, porque a gente tem um planejamento antes da pandemia e um planejamento depois da pandemia. Ela veio ali realmente mudar, porque, como você bem sabe, a pandemia ela quebrou várias cadeias logísticas, né? Tudo, a, a supply chain que estava rodando tudo certinho, de repente, praticamente parou o mundo ali em março de 2020. Abril, maio e junho, as pessoas ficaram em casa mesmo sem saber muito bem o que fazer. Nós vendemos muito mais materiais de manutenção para casa. Eu tinha 3 turnos no CD, eu reduzi para um turno, porque a demanda era extremamente baixa. E aí, de junho para frente, começou as pessoas falar: bom, já que estou em casa, vou fazer uma obrinha, vou fazer uma reforma, uma pintura, vou mudar de casa para uma casa maior. Eu sei que teve uma série de demandas que começou a acelerar, não só o e-commerce, como vinha acelerando desde março, mas todas as lojas que estavam abertas começaram a acelerar as vendas a partir de junho, e eu voltei de um turno para 2 turnos, depois para 3 turnos, e usando temporário, trabalhando de domingo, feriado, para dar conta de uma demanda, né? E você imagina que a gente teve essa aceleração muito forte numa cadeia que tinha acabado de passar por vários bloqueios, né? Então, a nossa ruptura, como de todo o mercado, ela aumentou, e aconteceu um fato bastante interessante, porque nós, antigamente, pré-pandemia, tínhamos todo um sistema com todas as previsões, sazonalidade, ações de marketing. Nosso sistema faz todos esses cálculos para definir a quantidade que ia para o fornecedor dentro daquele lead time. Então, as coisas funcionavam, e a gente, logística, falava com a logística, passava o pedido, fazia uns follow-ups e tudo andava. Pós-pandemia, com essa aceleração e a taxa de ruptura alta, a gente conversava com a logística, a comercial conversava com a comercial, depois a nossa logística, o nosso abastecimento falava com a comercial, parecia que a gente tinha falado com 2 empresas diferentes, que um falava A, o outro falava B.
E aí, dali para frente, o que a gente decidiu? A gente decidiu focar na comunicação, transparência. Então, a gente marcou várias calls, né, várias reuniões com os nossos fornecedores, onde sempre estavam presentes o nosso comercial, o nosso abastecimento, o comercial do fornecedor e o abastecimento do fornecedor, porque aí todo mundo falava o mesmo assunto, a mesma entrega, se tem, se não tem. E qual que era a dificuldade do fornecedor, né? Onde que a gente poderia ajudar? Porque às vezes ele não tinha tudo, ele tinha uma parte, às vezes a gente poderia facilitar, porque muitos fornecedores tiveram problema de crédito, de fluxo de caixa. Então, cada fornecedor teve uma história, uma forma de agir, mas a forma fundamental que nós achamos e que é simples, como o Lean, né? É a comunicação, a transparência, sentar todas as partes de um lado, todas as partes do outro e realmente, ó, nós queremos comprar, o que vocês têm? E muitas vezes dentro do nosso mercado a gente tem vários similares, né? Então, tem a tinta A, a tinta B, a tinta C, que tudo é tinta branca. Piso. Então, às vezes, o nosso cliente ele chegava para comprar uma determinada marca, ele não achava, mas seguramente tinha um similar que ele acabava comprando. E dentro dessa cadeia entrou um outro fator interessante, que é nem sempre o nosso cliente ele quer qualquer marca. Às vezes ele está procurando uma determinada marca. E adivinha o que aumentou muito, que a gente não tinha essa demanda, que foi a demanda de encomendas. Então, às vezes o cliente chegava lá, não, eu quero esse não tem. Não, mas o senhor pode encomendar. Ah, eu quero encomendar. Vai demorar 3 meses. Não tenho pressa, eu preciso receber este item. Então, a gente teve toda uma logística que a gente teve também que se reinventar ali, porque começou a ter 7, 8 vezes mais encomenda do que a gente estava acostumado. Então, a gente tinha um time menor para cuidar dessa parte, a gente teve que aumentar a força ali para poder dar conta de todas essas encomendas aí, que era um fluxo que a gente não tinha tão forte como essa pandemia acabou mostrando para a gente essa nova face aí da encomenda. Olha que interessante, você trouxe aí uma contribuição substancial, bastante interessante, lógico, mas tem 2 temas aí, Califane, que me chamaram a atenção. Primeiro, essa parte de encomendas que você narrou aí, desbravou de uma forma categórica, e o segundo, que é uma conversa que muitas vezes a gente explora no mundo de supply chain, que é a diversidade dos segmentos, ou seja, você utilizar o melhor de cada segmento em outro segmento, as melhores práticas, vamos dizer assim, ou best practice, como o pessoal chama no mercado. E aí você, como vem da indústria automotiva, você aplicou o conceito aí da logística enxuta ou do Lean dentro do varejo. Essa aceitação, ela é boa? As pessoas aceitam bem isso, Califane? Olha, esse é um ponto bastante interessante, né? Porque você sai de uma indústria onde você tem um just in time, um just in sequence. É até bonito de ver você ver aqueles para-choques chegando dentro das montadoras, cada um na sua cor, né? E entrando na linha e já sendo usado. E depois você vai para um segmento que, quando eu iniciei nesse segmento, você tinha uma pia, chegava uma pia pia de cozinha, que ela chegava sem embalagem nenhuma. Ela era descarregada, colocava no chão ali, aí o nosso auxiliar, uma pia pesada, né? Às vezes tem 1,20 m, 1,50 m, 1,80 m,
ele colocava de quina, trincava a quina, já tinha que jogar a pia fora. Então, a gente chegava, chamava o fornecedor, não, a gente precisa colocar uma embalagem aqui, né? Ele falou, não, mas isso vai custar. Sim, mas quanto que está custando a minha quebra, né? Então, Uhum. esse é um detalhe de que nós atuamos, tanto para fora, olhando os fornecedores, quanto para dentro, né? Tanto é que a gente melhorou a nossa produtividade em 32%. E não tem uma bala de prata, né? São várias melhorias, vários kaizens que a gente foi fazendo no transcorrer do tempo, desde melhoria de fluxo das empilhadeiras, forma de separar. Antigamente, o nosso separador, porque dentro do CD, você imagina um CD de piso, né? Então, são blocados 50 mil metros quadrados cheios de piso. E os pisos, ele tem uma tonalidade. Então, 2 pisos que veio em 2 dias diferentes, tem que armazenar em lugares diferentes e não pode misturar. Então, a gente tem vários corredores e aí o nosso separador, ele andava o CD inteiro separando uma carga. E aí, olhando aquilo, falamos, não, o cara está gastando mais com transporte do que... Não, mas sempre foi feito assim. Essa frase é fantástica, né? Essa daí é aquela que fala, não, então, se sempre foi feito assim, a gente tem uma oportunidade grande de melhorar, né? É verdade. E aí a gente começou a fazer, não, então a gente vamos fazer uma experiência. A gente sempre começa com um teste piloto, né? E aí o próprio pessoal viu que eles estão andando menos, separando mais, terminando antes e ficando menos cansado, né? Então, quando a gente definiu, você vai separar a rua A, você a B, você a C, já deu um pulo na produtividade. Então, quando você tem esse olhar para melhoria de produtividade, é um negócio, parece que chama, né? Onde você olha, você tem uma oportunidade de melhoria e nós fomos fazendo várias melhorias, né? Começando com o famoso 5S, explicando o Kaizen, indo para o A3, então fazendo desde os projetos mais simples até os mais complexos, mas foi assim uma experiência de você vai aos poucos, né, para não dar aquele choque. E as pessoas daqui a pouco você percebe que elas estão falando, né, as palavras que você fala, o seu linguajar. Então, você percebe que incorporou. E isso é muito legal de ver, né? Esse conhecimento sendo disseminado, ainda mais você que é um grande professor e gosta de disseminar o conhecimento, é uma coisa assim fantástica de participar de tudo isso. Bacana, muito legal. Califane, meu amigo, nós estamos chegando ao final da nossa prosa, mas eu não gostaria de finalizá-la sem antes perguntar para você, ou dizer para você, dar algumas dicas aí nesse mundo da logística, principalmente no mundo do varejo, da construção civil, o que as pessoas deveriam fazer para buscar o melhor, para atender melhor o cliente, ou seja, a busca da vantagem competitiva. Você sabe que a gente sempre que parece um jargão, mas toda vez que a gente coloca o cliente no centro da decisão, nós tomamos as melhores decisões. Eu acho que essa é uma dica que já está bem disseminada. Uma outra que eu escutei, inclusive ontem, assistindo aí escutando, né, um podcast do Stock Pickers, um dos entrevistados falou assim, né? Ele falou assim, mas cita um livro, o que você está lendo? Ele falou assim, eu vou dar uma dica interessante para vocês, né? Mais do que a quantidade de livros que você lê, qual é a ideia que você tira dessa leitura ou desse audiobook? O que você tirou de diferente? Primeiro. E depois, daquilo que você tirou de ideia, o que você aplicou? O que você disseminou? O que você contou para alguém, né? Então,
Eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem, seria essa, né? Você identificou, seja um audiobook, ou um livro, ou um podcast interessante, escute de novo. Comece a refletir sobre aquilo, porque uma vez você tirando uma ideia, duas ideias de cada livro, de cada leitura, de cada podcast que você escutar, você vai estar evoluindo e, com isso, você vai estar seguramente passando essa informação para frente e você vai disseminando conhecimento. Olha só que bacana, o Califane, dicas fantásticas, e eu concordo com isso, porque na realidade não é volume de leitura, ou seja, volume de leitura você acaba às vezes se perdendo, né, na quantidade de palavras ou no tempo, o que importa é o que você extrai e aplica. Concordo, excelente dica, excelente reflexão. Meu amigo, ó, um abraço para você, gratíssimo pela Opa! contribuição, ao infinito e além, Califane. Muitíssimo obrigado e foi um prazer prosear contigo. Que bacana, foi uma prosa fantástica. Agradeço de coração, né, a sua participação aqui na Prosa com Betaglia. Tchau, tchau, meu Muito amigo. obrigado. Tchau, tchau. Valeu.